Mais uma vez o Bahia vence, mais uma vez por 1-0, destacar a proteção defensiva, destacar que mesmo rodando a equipe, descansando seus atletas, o Bahia consegue vencer. Mais uma vez, quarto triunfo consecutivo do Bahia por 1-0. Não fez um jogo brilhante, mas fez o necessário para vencer o Bahia, que larga em vantagem na Copa do Brasil. Partida de volta agora, 21 de maio, daqui a 3 semanas, na Arena Fonte Nova, contra a equipe do Paysandu. Se empatar, avança. Perder por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Claro, se vencer, Bahia classificado para a próxima fase da competição, que a gente terá um novo sorteio, tá? Um novo sorteio. Bahia, como eu falei, não fez um jogo brilhante, não fez um jogo daqueles como fez contra o Palmeiras, fez em outros momentos da temporada, mas é normal. Não é sempre que a gente faz exibições de altíssimo nível. O importante mesmo é que competiu. Competiu, foi melhor do que o Paysandu, criou até para fazer mais do que um gol, mais uma vez. O Lúcio dos velhos tempos nesse último lance, poderia ter feito, nesse último lance não, no finalzinho da partida, aquele lance que você falou, por que não de esquerda, né? Se é o Lúcio confiante de outros momentos, ia bater de esquerda e ia marcar o gol do jogo. O Cauli chegou a furar uma também no primeiro tempo, então assim, o Bahia teve oportunidade de fazer mais do que 1-0. O que importa mesmo é o triunfo. O Bahia vence por 1-0 e abre boa vantagem na Copa do Brasil. Gol dele, Cauli Oliveira. A Bia trouxe até um dado, Marinho, do Cauli Oliveira, que chama atenção. O Cauli Oliveira, que marcou 22 gols com a camisa do Bahia e deu 22 assistências. 22 gols, 22 assistências do Cauli Oliveira. Números de um jogador que parte da torcida acha que teria que ir embora, que viveu altos e baixos, talvez agora viva um momento mais positivo do que viveu em outros momentos. Marca o gol do triunfo, antes deu assistência do triunfo contra o Palmeiras. Esse é o Cauli Oliveira. Bahia 1, Paysandu 0, Marinho Júnior. Os caras estão falando aí que o jogador do Paysandu, Yuri, deu entrevista dizendo que o Bahia jogou com a bunda na parede. Foi o Bahia recuado, um Bahia com a bunda na parede, Yuri? Não sei que jogo foi esse, viu? Não sei que jogo foi esse, não. Bahia que terminou, inclusive, com mais posse de bola do que a equipe do Paysandu, 62% de posse de bola contra 38% da equipe do Paysandu. Bahia que finalizou 4 vezes no alvo contra 2 vezes do Paysandu. Um Bahia que trocou 725 passes contra 370 do Paysandu. Então, realmente, não sei o que é jogar com a bunda na parede, não, porque eu não vi. Eu não vi isso que foi destacado. Pois bem, estamos por aqui, fim de papo. O Rogério saiu aqui, o povo gritando com ele aqui, ninguém conseguiu nada não. Eu acho que só uma menina que tá feliz da vida aqui, que eu acho que ele encostou e tirou uma foto e se picou. O Henrique Mota, antes do jogo aqui, eu não tinha visto, viu, Henrique? Foi mal que ele mandou live pix, dizendo para explicar a escalação novamente. Mas foi um 3-5-2, né, Yuri? Podemos dizer que foi um 3-5-2? Primeiro tempo, que sim. O Rogério utilizou hoje, porque o Eric primeiro tempo o Eric foi zagueiro pela direita e pronto, né? Primeiro tempo foi isso aí. Daquelas variações do Bahia de 3-5-2, 3-6-1, que o Bahia muito faz, mas o que o Bahia tá habituado a fazer, que você se acostumou, torcedor. O Eric que fez esse zagueiro, a gente ficou se questionando se seria o Iago segurado, seria o Acevedo segurado. Não, foi o Eric mesmo que segurou, que fez o lado direito, que segurou um pouco mais. Então o Eric fez esse lado direito, o ala pela direita, o Ademir, o ala pela esquerda, o Iago Borducci, e assim estava o Bahia nesse primeiro tempo. No segundo, ele tira o Nestor, e aí vale até você consultar se foi só uma precaução, porque é a primeira partida titular desde que voltou de lesão do Nestor. O Nestor saiu no intervalo, não sei se sentiu algum incômodo, se foi opção, ou, enfim, preservar o Michel Araújo, desculpa, Nestor não, Michel Araújo, ele sai entre o Gilberto, e aí fica mais uma linha de 4 homens mais tradicional, com o Gilberto pelo lado direito, o Iago pelo lado esquerdo, e a dupla de zagueiros, o Gabriel Xavier e o Rezende. Aí o Bahia foi para esse 4-4-2, depois chegou a entrar o Kaique com a saída do Cauli, aí abre o Kaique pelo lado esquerdo, abre o Ademir pelo lado direito, 2 atacantes no time do Bahia, além do Lúcio Rodrigues, e o Bahia foi entrando nessas variações ao longo da partida. É o que a gente sempre fala, né, Mari? Ter jogadores com características possibilita o Eric, que começou de zagueiro, numa linha de 3 zagueiros, adiantar para o meio de campo com as substituições e transitar entre as posições do meio de campo. O Lúcio transita entre as posições. O Cauli, que a gente sempre fala, às vezes está aberto pelo lado direito, às vezes está mais por dentro, às vezes está como um falso 9. Então, assim, ter jogadores com essas características que entendem o que o técnico Rogério Ceni pede também, entendem o que é pedido pelo professor, e aí consegue se alternar dentro das posições sem precisar que o técnico faça necessariamente uma substituição.
Tabu quebrado, Yuri, também, né? Tabu quebrado desde 81, que o Bahia não sabia o que era vencer aqui em Belém do Pará. Pois é, tabu quebrado, o Bahia volta a vencer em Belém do Pará desde 1981. Então, muito tempo que o Bahia não vencia no Belém do Pará. Segundo triunfo do Bahia na história jogando contra o Paysandu em solo paraense. Então, triunfo importante do Bahia, triunfo importante até pensando numa sequência de uma necessidade, se o Bahia sai derrotado, a necessidade que o Bahia teria em 21 de maio de reverter, de jogar para cima, de colocar suas principais peças, aquela agonia. Então, além do tabu quebrado, um resultado importante que dá tranquilidade para o Bahia nessa sequência de temporada do mês de maio, que será intensa de novo. No mês de maio, por exemplo, acaba a fase de grupos da Libertadores. Então o Bahia tem as 3 partidas da fase de grupos em maio, ainda as que faltam. Então são 3 partidas, além do Campeonato Brasileiro que continua, a Copa do Nordeste que continua. Então mês de maio puxado, o Bahia consegue um bom triunfo fora de casa contra a equipe do Paysandu, que dá tranquilidade para o jogo de volta. Boa noite, Marinho, boa noite, Yuri, boa noite, audiência. Eu acho que o mais importante hoje foi o triunfo, né? Não foi assim um jogo super vistoso. No geral, o Bahia, para mim, fez o jogo correto contra um adversário inferior, né? Fez o seu gol, conseguiu ali, como o Yuri falou, no segundo tempo, impor uma pressão maior ao Paysandu, né? Melhorou a marcação no segundo tempo, eu tive essa impressão. Todo mundo elogiando muito a partida do Rezende, realmente no segundo tempo. Eu acho que a linha de defesa do Bahia melhora muito e dificulta muito a vida do Paysandu, né? Eles tiveram algumas chances ali no início do jogo, mas depois acabaram se apagando ali no jogo. Eu acho um resultado que no final, Marinho, é interessante. 1-0 traz aqui uma tranquilidade maior para o jogo da Fonte Nova, tá? E é isso. Eu acho que até quando o jogo não for vistoso, o importante é sair com triunfo. Até dos 700 passes, que muita gente falou, meu Deus, foi isso tudo? Exato. O Bahia tentou 725 passes e acertou 663. O Bahia que teve uma eficiência de passe nessa partida de 92,8%, irmão. 92,8% dos passes o time do Bahia. Altíssimo aproveitamento, um time que gosta de ter a bola, a gente já sabe, independente da situação do adversário. A gente destacou até isso na partida contra o Palmeiras, que a equipe do Bahia não achou o gol, a equipe do Bahia jogou, o Bahia foi lá para a partida contra o Palmeiras e jogou bola, porque essa é a característica desse time do Bahia, e conseguiu o resultado lá contra o Palmeiras. Hoje, também, o Bahia teve a bola, sem muito vislumbre, sem nada extraordinário, mas fez uma partida correta, necessária, e conseguiu 3 pontos importantes. Acevedo foi eleito o melhor em campo por uma rádio do Pará, diz o Vinícius. Foi bem assim mesmo o Acevedo na sua visão, Jax? Foi bem, fez um bom jogo hoje. Se foi o melhor em campo, eu não sei, mas o Acevedo, Yuri, tem aí feito uma sequência muito boa de partidas, né? Eu acho que essa foi mais um. Ele é meio maluco, né? A gente sabe. Ele chega ali com vontade excessiva em algum lance, levou o cartão amarelo. Mas eu acho que sim, fez um bom jogo de novo o Acevedo. Se foi o melhor em campo, eu acho que não. Mas na sua visão, fez um bom jogo, né? Beleza. Bahia é inimigo do gol, diz a Lore. Entende assim também, Jax? Bahia é inimigo do gol. Bahia que vai por 4º triunfo seguido por 1-0. Inclusive o EC Bahia Números trouxe um dado aqui para a gente usar na transmissão. Enfim, o EC Bahia Números é sempre fantástico, nosso querido Pedro. Um abraço para nosso querido Pedro do EC Bahia Números. Ele colocou aqui 4ª partida seguida terminando com um placar de 1-0 para o Bahia, algo que só havia acontecido uma vez na história do clube, em 74, quando o Bahia venceu o América do Rio, o América de Natal, o Itabaiano e o Fluminense, todos pelo Campeonato Brasileiro. O recorde para qualquer placar é de 5 empates em 1-1, quando o Bahia teve 5 vezes o mesmo placar por 1-1, então o Bahia pode igualar se vencer a equipe do Botafogo por 1-0 na Fonte Nova no próximo sábado. Então tá aí um registro, sempre absurdo o Pedro do EC Bahia Números, mas mostra também a segurança defensiva, né? Se por um lado acha que o Bahia é inimigo do gol por estar fazendo placar mínimo, 1-0, 1-0, 1-0, uma solidez defensiva contra o Palmeiras, que era o líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Atlético Nacional, que tem média nesse início da temporada lá no Campeonato Colombiano, acima de 2 gols por jogo, um jogo de Libertadores. Hoje, um jogo de Copa do Brasil, quando você roda toda a sua equipe e ainda assim você consegue manter o saldo de gols, você não toma, você não é vazado, e também uma partida contra o Ceará que o Bahia não foi vazado. Então, assim, se por um lado acha que o ataque não estava tão bom,
a defesa do Bahia é para ser exaltada com 4 partidas sem ser vazada, mesmo com todas essas condições que eu falei, né, Jackson? Realmente, eu acho que a solidez defensiva, Yuri, aumentou a ponto do Gabriel Xavier ter exaltado isso durante a semana, né? Eu acho que é importante que a gente sofra menos gols, e essa questão do Bahia ser inimigo do gol, eu ainda vejo realmente que o Bahia cria muito e ainda acerta pouco no alvo, né? Algumas partidas atrás até estava criando mesmo, mas sempre que o Bahia tem um volume muito grande de chances, acaba desperdiçando muitas oportunidades. Então eu acho que por isso a indignação da torcedora, né? Às vezes o Bahia realmente tem muita criação de chance, mas pouca conversão em gol, né? Eu até falo que o último terço do Bahia é um pouco complicado, né? A gente vê alguns jogos, o último terço do Bahia deixando a desejar. Sempre que o Bahia chega perto da área, o último passe errado, a tomada de decisão errada, a chute para cima. Então eu entendo que seja por esse lado que a torcedora falou aí, né? Que é muita chance criada e poucos gols convertidos. Talvez seja isso que quis dizer nosso amigo. Perguntaram aí quantos gols Cauli tem na temporada. Cauli chegou ao 3º gol na temporada. São 5 assistências e 3 gols. E com a camisa do Bahia, a Bia trouxe, são 22 gols e 22 assistências com a camisa do Bahia. Números bons, números bacanas do nosso camisa 8, Cauli Oliveira, né, Jax? Só para completar a informação, né, Yuri? Deixa eu baixar aqui um pouco mais o microfone, não sei se está estourando. Só para completar a informação aqui, já averiguado já, o Gilberto sentiu a coxa. Viu? O Gilberto sentiu a coxa, terminou o jogo no sacrifício ali, né? Então vai ser ainda avaliado quando retornar a Salvador. E a princípio, a gente deve ir para o jogo do Botafogo sem o Gilberto em campo, viu? Bora ver, torcer para que não seja nada grave, que seja só um incômodo, que ele tenha se poupado ali e que não preocupe. Mas nessa sequência de maré de azar tá aí. Mais um, a princípio, machucado no Bahia, Yuri. Pois é, já passo para Jax. Qual o tamanho desse prejuízo, Jax? Se confirmada a lesão do Gilberto, deve ficar de fora contra o Botafogo, sentiu a coxa. O tamanho desse prejuízo em não ter o Gilberto para a sequência da temporada. Gigante, né, Yuri? Um prejuízo gigante. A gente já não tem o Arias, como você falou agora há pouco, né? Pelo menos por mais algum tempo. Então, perder o Gilberto, que era o nosso jogador titular da posição, é um prejuízo gigante, realmente. Eu até falava, né? A gente conversava que ele poderia ter levado o Cauã, talvez, para esse jogo, para dar aquela descansada no Gilberto. Hoje se fez necessária a entrada do Gilberto no jogo, né? Já que o Paysandu fez uma marcação diferente ali que dificultava muito essa saída de 3 do Bahia. Ele coloca o Gilberto no jogo, acho que para dar essa saída, para facilitar essa saída. Mas, infelizmente, a gente perde aí o Gilberto, pelo menos para esse jogo, como o Marinho disse. É torcer para que não seja nada mais grave e para que ele se recupere o mais rápido possível, para que a gente conte com ele, né? Já que hoje, em teoria, ele é nosso único lateral direito de origem no elenco, já que o Cauã Davi é lateral / zagueiro, né? Não é um lateral completo, mas eu acho que provavelmente a gente vai ter aí ou um esquema com 3 zagueiros ou o Cauã contra o jogo do Botafogo, tá, Yuri? Pois é, preocupação, ver o que o técnico Rogério Ceni vai fazer, porque é um problema enorme, né? Não sei como é que tá, o Arias ainda tá tratando, não tá nem em transição, então o Arias não é solução para curto prazo. Se evoluir bem, até podem tentar antecipar o Arias, porque a previsão do Arias é até depois da partida contra o Internacional só, última semana lá de maio. Preocupante, não sei de fato o que vai fazer o técnico Rogério Ceni. Eu acho que vai optar pelos 3 zagueiros e o Luciano Juba, né? Como ele fez com Gabriel Canu e o Mingo, imagino que ele vai fazer com o Gabriel Canu e o David Duarte. Aí é um problema que Marinho Júnior vai trazer na coletiva.